Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem. Esta é uma leitura com previsões semanais para o signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Como vocês já sabem, é uma leitura geral, então tu vai pegar só aquilo que fizer sentido para ti, certo? Vamos lá então, Touro. Essas leituras semanais, elas são também atemporais, né? Se não fizer nada sentido aqui para ti, veja os teus outros signos fortes do mapa, que temos aqui as leituras no canal, por favor. Certo? Vamos lá. Touro. Não aceitaremos. Caiu. Cinco de espadas. Pagem de paus. Sempre que situações... Aqui a torre e o 5 de copas. Sempre que situações pontuais, assim, de mudanças que serão significativas na nossa vida, profundas, significativas, elas se aproximam. Pequenas coisas vão... É como se pequenos acontecimentos fossem antecedendo o caos maior, né? Eu sinto aqui que essas pequenas coisas que antecedem, às vezes um sentimento, às vezes uma sensação, um desconforto e o entendimento de que algumas das nossas decisões elas poderiam ter sido tomadas de forma diferente. É como se a vida nos preparasse, fosse nos mostrando quais pontos ali a gente poderia de fato ter feito diferente. Mas o mais importante é o que dessas questões que a gente julga que poderia ter feito diferente nos fizeram evoluir, nos ajudam a evoluir, podem nos ajudar numa próxima fase, numa próxima etapa. O que essas situações nos trouxeram, acrescentaram na nossa vida. Muitas vezes coisas que a gente julga que são negativas porque a gente não consegue compreender, elas são intervenções divinas justamente para que a gente consiga de alguma forma, para que a gente evolua de alguma forma. Situações que não nos acrescentam mais, elas não permanecem na nossa vida se elas não tiverem que permanecer. Então, muitas vezes a gente reclama, a gente de coisas que da gente mesmo a gente julga que deveria ter tomado uma atitude diferente, que poderia ter feito uma escolha diferente, ou que já deveria ter tomado uma escolha, quando na verdade tudo está como deveria estar. Óbvio que se a gente identifica que gostaria de estar numa jornada diferente, que gostaria de estar num lugar diferente, é nossa responsabilidade começar hoje a construir esse caminho para chegar nesse lugar onde a gente gostaria de estar. Mas há coisas que fogem do nosso controle. Nem tudo é nossa responsabilidade, nem tudo é nosso controle. Muitas vezes coisas permanecem na nossa vida, não é porque fomos covardes de não conseguir fazer escolhas diferentes, é porque aquela situação ainda tinha o que nos ensinar. Quando algo acontece e a gente se chateia, muitas vezes a gente está sendo ali livrado de algo muito maior. Existe uma situação na tua vida que não vem te fazendo bem. Mas parece que essa situação é algo que tu não consegue fazer o corte, a incisão que tu precisa. Nesses momentos é que Deus chega e atua na nossa vida. E aqui eu vejo uma intervenção divina e que a consequência disso pode ser que por um momento te traga uma sensação sim de rejeição, te traga uma sensação de abandono. Mas parece que é algo que tu já sente que deveria acontecer. Eu vejo aqui um pouco de caos, um pouco de insegurança e uma sensação muito forte
de que poderia ter feito algo diferente, mas que de alguma forma que eu não sei se tu te sente um pouco acuado, eu não sei se tu te sente inseguro, eu não sei exatamente qual é a situação, mas existe uma intervenção divina que vai tirar essa situação da tua vida, porque às vezes a gente realmente sozinho não consegue. Então Deus vem e dá aquele empurrãozinho. E aí quando isso acontece, às vezes a gente fica, uh, fui abandonado, não deveria ter acontecido isso, logo agora que eu não tô bem, foi acontecer mais isso, mas era justamente isso que tu precisava que acontecesse para que as outras coisas pudessem acontecer. Aqui também é bom lembrar a importância de confiar. 7 de copas. 7 de copas fala de escolhas, mas também pode falar de ilusões. Então, muitas vezes, também aqui, a gente está falando de escolhas, de acreditar que se tem muitas escolhas, quando, na verdade, tu pode estar aqui te iludindo nessas escolhas para não tomar uma decisão ou para não ver com um pouco mais de realismo coisas que precisam ser resolvidas. Precisa aqui, olha, aqui a gente está falando até certo ponto de livre-arbítrio. Existe uma situação na tua vida que tu sabe que não tá legal, que tu sabe que precisa tomar uma decisão, tu sabe que isso não tá legal e tu sabe que justamente é tua decisão mudar isso, é tua decisão resolver, é tua decisão olhar para isso e perceber o que precisa ser feito. E muitas vezes tu até sabe o que precisa ser feito, só tu não tá fazendo mesmo. O fato de não fazer gera consequências. E as consequências, às vezes, elas não são boas. Porque se a gente sabe que deveria ter finalizado, é como se assim, ó, a vida te dá. São responsabilidades que a gente precisa ter, porque se trata da nossa vida. E muitas vezes a gente quer que a vida, o universo resolva tudo. Ah, não, então que aconteça alguma coisa, porque eu não vou tomar decisão nenhuma. Só que quando isso acontece, nem sempre a gente gosta. Nem sempre a gente fica satisfeito. Muitas vezes a gente se sente abandonado, com esse sentimento aqui de perder tudo e agora, olhando só pro lado ruim, quando na verdade a gente está tendo aqui é uma grande ajuda. Eu sinto que tu tem uma dificuldade de ver as coisas com um pouco mais de realismo aqui. Porque o fato de tu não tomar essa decisão, de tu não fazer uso do teu livre-arbítrio, ele também responde em consequências para nossa vida. Isso não é legal. Quando tu sabe que tu precisa finalizar uma coisa, porque aquilo ali está atrapalhando o teu crescimento. E aí, ali tu deve fazer uso do teu livre-arbítrio. Isso vai te trazer consequências. Então, por mais que tu faça, por mais orações, por mais pedidos, por mais que tu implore a espiritualidade, por mais que tu esteja em conexão, sem tu fazer a tua parte, que é algo que só tu pode fazer, que ninguém pode intervir, não há mudança. Então, às vezes a gente espera um milagre acontecer, quando na verdade não é um milagre que a gente precisa. A gente precisa só tomar a decisão que a gente sabe que tem que tomar. Decidir por nós, priorizar o nosso bem-estar, priorizar as questões, os lugares e pessoas que nos respeitam, priorizar o amor próprio. Eu me parece que tu tá numa situação que a gente tem muitas cartas de número 10 que falam de finalizações. Então, assim, é uma situação de exaustão, de cansaço extremo. E muitas vezes tu pode olhar essa situação como algo que possa ser resolvido, porque talvez tu sinta que tu construiu alguma coisa, ou que algo foi construído ali com muito amor. Mas nem amor não é.
10 de copas, ele caiu invertido. Então não existe aqui uma estabilidade de jeito algum. E justamente essa instabilidade, ela causa toda uma desestrutura em qualquer coisa que tu vá fazer. Então eu não me admiro aqui que a gente esteja falando, que eu esteja falando com alguém cuja vida está bagunçada demais. Então aqui é o seguinte, tu sabe o que precisa ser feito, tu sabe quais são as decisões que tu precisa tomar, tu sabe qual o caminho. Talvez tu não saiba exatamente o caminho, mas tu sabe o que é que tu precisa fazer, qual a decisão que tu precisa tomar aqui. E o que eles estão dizendo aqui é que tu tem apoio, tu sabe que tu tem tua rede de apoio, tu sabe que a espiritualidade está do teu lado, tu sabe a força que tu tem do outro lado, que te apoia. É importante, sim, fazer o uso do livre-arbítrio, tomar as nossas próprias decisões. A vida é sobre movimento, a vida é sobre as escolhas que a gente faz. É o que eu vejo para vocês. Boa sorte. Fiquem todos com Deus.